Olá a todas e todos, estamos aqui novamente para falar sobre bullying com a professora Luciene Tonheta, que é do grupo GPEM, o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação Moral. E hoje ela vai falar um pouquinho para a gente sobre as ações preventivas e as ações interventivas que a escola deve ter nas questões relacionadas ao bullying. Bem-vinda, Luciene. Obrigada pelo convite, é um prazer falar sobre um tema tão difícil, não é? E tão explorado mediaticamente hoje, não é? A gente tem uma avalanche de reportagens, de notícias falando sobre esses problemas e temos a necessidade de repensar uma tarefa da escola por uma lei que está em vigor, mas mais do que isso, repensar as nossas próprias tarefas em função daquilo que a gente discutiu na videoaula anterior, que é por que é tão cruel este problema e por que eu tenho que fazer alguma coisa. A escola vai precisar entender que a primeira das suas ações é pensar aquilo que a gente discutiu no nosso encontro anterior, que é a ideia de que se o bullying é um problema moral, o que eu tenho que mudar é a concepção dessa moral da escola, ou seja, é a concepção de como é que essa moral se constrói. E essa moral, de novo, ela se constrói na convivência. Então, pensar a questão da superação do bullying não tem outro jeito senão pensar na implantação de uma outra proposta que seja de convivência. Então, eu supero a violência só quando eu começo a dar valor às ações que promovam a convivência. E nesse sentido, Sandra, a gente vai ter, de fato, dois tipos de ações, mas que a gente e que podem ser pensadas em termos de uma analogia. Então, ações preventivas e ações interventivas. As ações preventivas são como se fossem as nossas vacinas. O que a gente tem que tomar antes do problema acontecer. Com certeza. Exatamente, a gente vai ver que nos casos de bullying, elas são mais eficazes porque existe uma característica do bullying que é a não observação por parte daqueles que não estão introduzidos no problema. Não se trata de má fé, não se trata de ignorar os problemas dos alunos pelos professores, mas se trata de um conteúdo que muitas vezes nós não damos conta de observar. Nós não damos conta porque são problemas que acontecem, como a gente já viu, na relação entre pares e que nem sempre eu estou presente. Eu não estou presente na festa de aniversário de um colega da sala. Eu não estou presente na página de Facebook de um aluno. Eu não estou presente muitas vezes no recreio. Eu não estou presente quando eles estão... eu não estou presente 24 horas ou o tempo todo quando eles estão trabalhando em pequenos grupos que os bilhetinhos passam por baixo das pernas. Ou seja, isso significa que as ações preventivas nos dão um sinal de que nem todas elas, ou as mais eficazes, não estarão relacionadas às nossas ações, mas estarão relacionadas àquilo que, estrategicamente, as pesquisas hoje no mundo têm mostrado como a forma mais eficaz de agir, que são, na verdade, aquilo que a literatura e os nossos professores poderão encontrar quando procurarem uma busca rápida pela internet, que são sistemas de apoio entre iguais. O que são esses sistemas de apoio entre iguais? São, na verdade, redes de apoio formadas pelos próprios alunos, são sistematizadas pelos próprios alunos que têm como intervir, porque são meninos e meninas que estão vendo quais são os problemas que os seus colegas passam, estão observando quem são aqueles colegas que ficam no recreio escondendo-se atrás dos seus celulares, que estão observando meninos e meninas que vêm de capuz e de blusa muito longa em pleno verão,
que estão observando meninos e meninas que têm modificado a sua conduta, que têm se sentido ameaçados, que têm colocado expressões de falta de sentido para a vida no Facebook. Então, são os alunos aqueles que mais são eficazes para perceber, para constatar e para intervir aos problemas de bullying e cyberbullying na escola. Ou seja, é um grupo de alunos que são eleitos pelos próprios pares para fazerem parte desse grupo. Exatamente. E nós sabemos que quando os alunos acabam se envolvendo com essas questões, o resultado é muito melhor do que quando os adultos acabam se envolvendo. Claro. Né? Simplesmente porque existe uma direção, veja, de par, de igualdade. O professor nunca está em condição de igualdade, por mais que ele apele, por mais que ele entenda que o respeito que ele tem que ter pelo outro, o respeito moral que ele tem que ter pelo outro, é um respeito legítimo e mútuo, tá certo? Mas o respeito institucional não. Ele tem uma hierarquia maior na escola, porque ele é o professor. Então, quem tem mais condições de agir diretamente nos problemas são aqueles que são pares, que não têm um poder institucionalizado, que não têm um poder instituído, não institucionalizado, por este lugar em que eles pertencem. Então, essa possibilidade de intervenção é muito mais direta. Os sistemas de apoio entre iguais, a gente pode encontrar no mundo vários tipos deles. Alunos mediadores, alunos ajudantes, alunos amigos, alunos tutores, alunos mentores, cybermentores. Tem vários nomes e que são, na verdade, não só títulos, não só nomes, mas sistemas com características diferenciadas até, mas que têm algo em comum, que é a possibilidade de ação e intervenção e, ao mesmo tempo, de prevenção aos problemas que acontecem na escola. São alunos que são formados para isso, ou seja, não são alunos que são quem quer ser da equipe de ajuda, quem quer ser do aluno mediador, e simplesmente eles passam a ser alunos que fazem parte desses agrupamentos, não. Existe toda uma série de condutas que vão levá-los a compreender a necessidade deste grupo, ao fortalecimento destes grupos e como estes meninos vão atuar. Então, são discutidos já mundialmente falando, a literatura já traz a descrição de como eu posso implementar na minha escola sistemas de apoio que são alunos protagonistas, desde grupos que são coletivos feministas, coletivos contra os problemas de assédio, coletivos contra o preconceito racial, que podem ser espontâneos, esses grupos podem ser espontâneos, mas também existem, e é necessário que exista, por parte da escola, algo que é institucionalizado, que na verdade, e que aí não é mais espontâneo, mas que também não é eleito pelo professor. São primeiro eleitos pelos próprios alunos como alguém que eu posso confiar, em que eu ganho a confiança, em que essa credibilidade é muito importante, né? Sim, porque senão como é que eu vou contar para o meu amigo aquilo que tá se passando comigo? Se eu não conto para ninguém, eu escondo de todo mundo que eu estou me cortando, porque isso me envergonha, porque isso mostra a minha fragilidade. Ou seja, eu preciso de um amigo, de um colega que esteja preparado, inclusive, para chegar perto de mim e para saber como intervir, porque eu não vou olhar para ele e vou dizer, você é da equipe de ajuda, eu estou me cortando, preciso de ajuda. Claro que não. Ele vai ter que, com muita calma, com muita estratégia, chegar perto de mim, por alguma coisa que eu queira, por alguma coisa que ele tenha de comum, que tenha um interesse, que tenhamos interesses em comum. Isso tudo é formado, isso tudo estes meninos têm que ser
treinados para isso, ou seja, eles têm que criar recursos, porque lembra, os espectadores de bullying, por que eles não agem? Porque eles não sabem o que fazer. Então eu preciso criar na escola posturas e possibilidades de se pensar cada vez mais a inserção de formas de protagonismo, que são já descritas, que os professores podem procurar hoje na literatura mundial e inclusive no Brasil. Nós também, por outro lado, isso são estratégias preventivas. Por outro lado, a gente vai ter que pensar que existem estratégias que são de intervenção, antes ainda, só para a gente pensar na tela que a gente está vendo, os sistemas de apoio são uma dessas estratégias. Uma escola que trabalha verdadeiramente com a superação do bullying, ela tem essa estratégia, ela tem mais uma estratégia que é a possibilidade de que se discutam problemas que são coletivos, não os problemas de bullying, porque estes a gente vai ver que eles são tratados na intervenção. As assembleias, as rodas de diálogo, as discussões coletivas, elas são, na verdade, momentos oportunos para eu discutir aquilo que vai mal na escola, aquilo que vai bem, aquilo que eu posso também participar como pertencente a essa escola, de pensar as próprias regras de funcionamento. Aquilo que incomoda todo mundo. Perfeito. E que pode ser resolvido por todo mundo. Exatamente. Por professores, portanto, por gestores, por funcionários, por pais e por alunos. Toda a comunidade. Toda a comunidade. Eu tenho como estratégias preventivas ainda o trabalho com valores, ou seja, claro que eu preciso sistematizar esse trabalho com valores. Quando a gente tirou a educação moral do currículo do Brasil, a gente deixou um buraco, uma lacuna. Ninguém quer mais uma educação moral que determine as minhas ações, uma educação moral que provoque a obediência, uma educação moral que seja autoritária. Mas eu quero uma educação moral em que eu possa pensar sobre os valores que eu tenho hoje, pensar sobre quais os valores me definem. Que valores são esses que definem a minha sociedade? Eu acho que o que você está trazendo, Luciene, é uma questão muito importante, porque tem que ser uma ação sistemática mesmo. Exatamente. E uma aula de educação moral, digamos assim, ajustada à pós-modernidade. Perfeito. Com a possibilidade de se discutir os problemas de hoje, né? Os problemas morais, a crise moral, né, desses valores e as consequências que os jovens sentem e sofrem com relação a isso. Exatamente. Então tem que ser sistemático, ou seja, não pode ter esse espaço só quando o problema acontece. Ele tem que ser um espaço já previsto, planejado, sim, né, e organizado estrategicamente pela escola. Sim. Isso porque, Sandra, a gente tem matemática, português, ciências, todas com planejamento intencional, progressivo, sistemático, todo organizado. Com avaliação, sim, com tudo, bonitinho. Agora, eu insisto, Luciene, não se aprende língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, se o ambiente da escola não estiver harmonioso, se as relações interpessoais não forem boas. Então, isso é básico, é primordial. Perfeito. Então, a gente vai ter que pensar na ideia de que a educação moral também precisa de um planejamento, ela também precisa ser intencional, mas ela também precisa corresponder à necessidade destes tempos atuais. Aliás, é dicotômico, porque isso em Piaget, lá em 1930, já dizia isso, da necessidade de que essa educação não seja por imposição, mas ela seja em matemática, em química, em física e na aula, para se discutir a convivência, que ela seja por meio de possibilidades dos sujeitos pensarem, deles formularem perguntas, deles poderem dizer aquilo que pensam, de poderem comparar o que eu penso com o que o outro pensa, chegar a soluções passíveis a que sejam que fique bem para você, que fique bem para mim, mas que você possa perder e que eu possa perder também. Exato. Não é? Ou seja,
Todos temos os mesmos direitos. Sim, como é que a gente vai construir, como é que a gente vai formar pessoas autônomas sem passar pelo exercício da autonomia? Como é que a gente vai formar pessoas que querem, que projetem o bem-estar sem passar pelo exercício do bem-estar? Então, você disse algo extremamente relevante, que as pesquisas da América Latina, Martin Carnoy, Casassos, outros tantos pesquisadores que têm pensado o quê? O desempenho escolar não dá mais para ser separado do clima de qualidade da escola, ou seja, tanto do clima de qualidade ou da qualidade do clima da escola. E essa qualidade do clima quer dizer das relações, Com certeza. de como é que as pessoas se entendem neste determinado espaço. Então, as ações preventivas, elas não podem ser pensadas apenas em uma única instância, mas elas têm que ser pensadas nesse trabalho estratégico com valores, neste mesmo momento institucionalizado na grade curricular. Eu preciso de trabalho com autoconhecimento, eu preciso de trabalho com autocontrole, eu preciso de trabalho com o que é que eu faço, com situações hipotéticas, porque o homem é o único animal simbólico. Então, o homem é o único animal que consegue representar algo sem que ainda algo tenha acontecido. Então, por que não se utilizar dessa ferramenta que é humana? Então, eu discuto os dilemas, eu discuto situações em que eu me sinto bem, em que eu me sinto mal, em que me deixam preocupada, em que me deixam com raiva, em que me deixam que eu gosto, que eu não gosto, que são questões de competências socioemocionais. Por que eu discuto-as? Porque eu sei que elas me serão ferramentas para serem utilizadas no cotidiano em que eu também precisarei delas. Porque eu estarei já pensando nessas estratégias como algo presente, como minhas estratégias de resolução de conflitos. Veja, essa disciplina ou este momento, ele não substitui, essa é a grande sacada da pós-modernidade, vamos pensar assim, porque se naquele momento a gente tinha uma educação moral que só nela se discutiam essas questões, a gente sabe que ela não vai dar conta. Mas eu precisarei de todas essas outras ações, essas ações de protagonismo dos sistemas de apoio, essas ações das assembleias que vão acontecer e deste cotidiano em que, quando acontecerem conflitos, eu terei que trabalhar os valores que estão ali perdidos, ali ausentes, com aqueles com quem de direito. E aí a gente passa para as ações interventivas da escola para os problemas de bullying. E é legal a gente pensar que, quando a gente sabe o pior dos problemas, como a gente sabe atuar no mais cruel, que é o bullying, a gente pode saber como atuar nos menos cruéis, vamos dizer assim, que são os outros problemas da escola. O bullying é um problema da intimidade e, portanto, ele não pode ser tratado em círculo restaurativo nem nas assembleias. O bullying é um problema que precisa ser tratado com quem de direito. Então, a intervenção aos conflitos de maneira geral são sempre com quem de direito, com o autor, com aquele que agride, com aquele que é vitimizado, com aquele que faz alguma coisa errada, com aqueles que recebem essa coisa errada, vamos dizer assim. Mas o bullying, ele precisa ser tratado com quem de direito, mas como ele é um problema de intimidade, ele precisa ser tratado de maneira isolada, com o autor do bullying separadamente, com a vítima do bullying separadamente, com a família do autor do bullying, com a família do autor da vítima, com aqueles que assistem, mas de maneira com que cada um destes personagens pensem e possam construir aquilo que lhes falta. O que falta para o autor de bullying? Não é sensibilidade moral? Então, o que eu vou ter que trabalhar com ele? O que você vai ter que fazer para... O que você teria, como você poderia ter feito para resolver o problema que você tinha, sem ter batido nele, sem ter ameaçado? O que você vai fazer, como você se sente quando uma pessoa te trata desse jeito? O que você vai fazer para que isso não aconteça mais? Que possibilidades você tem agora de reparar o erro que você cometeu? Isso com o autor de bullying.
Com a vítima de bullying, como é que você vai fazer para que ele não faça mais isso com você? O que você vai fazer de uma próxima vez, porque ele não pode fazer mais isso com você, ou seja, eu tenho que fortalecê-la. Como é que você se sentiu nessa situação? Como é que você sente quando alguém te faz isso? Não é isso que ela falta autoconhecimento, ela falta estratégias, falta a ela estratégias para resolver esses conflitos. Então, com estes eu tenho que tratar de maneiras diferentes. E bem construtivista, né? Não dá nada pronto. Exatamente. Sempre estimular eles a pensarem nessas soluções. Exatamente. Por que que eu faço isso? Porque, na verdade, tanto os sistemas de apoio, tanto o meu auxílio para mediar este problema, eles precisam lembrar que a moral é uma construção. Perfeito. E de que as relações são construídas quando as pessoas podem dizer o que pensam, quando as pessoas podem dizer o que sentem. E a escola precisa promover os espaços para que esta moralidade seja construída, para que eles possam dizer o que sentem e o que pensam. Exatamente. Né? Muito obrigada. Eu gostaria de comunicar aos nossos educadores que eu já participei tanto da formação desses grupos de ajuda, quanto de um seminário em que eles apresentaram boas práticas. O trabalho é lindo, gente. É muito bonito. Uma hora a gente vai gravar uma videoaula com esses meninos. É verdade. E gostaria também de divulgar um site onde vocês podem encontrar muitos materiais, muitas pesquisas e, inclusive, um trabalho desses meninos, dessas equipes em várias escolas. É o site somoscontraobullying.org. Mais uma vez, agradecemos a sua presença, Luciene, seus conhecimentos, né, e a sua disponibilidade em compartilhá-los com a rede. É sempre um prazer estar aqui e compartilhar algo que nos é tão caro, que é a convivência, é sempre muito bom. Obrigada. Obrigada pela atenção de todos e ficam aí os nossos contatos do Sistema de Proteção Escolar. Até a nossa próxima videoaula.